Uma outra coisa que eu vejo é um líder que às vezes faz o certo e às vezes faz o errado. Se permite acertar muitas vezes, mas também tolera pequenos deslizes com muita frequência. E isso não funciona porque você vai ser avaliado pelos detalhes. A sua equipe vai estar contigo sempre, mas você vai saber se a sua equipe está contigo quando você cobrá-la, pressioná-la. E quando você pressionar alguém, a maioria das pessoas vai buscar algo que te desabone, vai buscar algo que faça o seu discurso contra ela não ter credibilidade. E aí vai achar algo nos pequenos detalhes. Você pode passar 360 dias do ano acertando. Os 5 dias que você errou, as pessoas não vão esquecer. E é por isso que ser um líder que é exemplo, às vezes, não funciona. Ser exemplo é uma filosofia. Eu não acredito em pessoas que são uma pessoa em casa, uma no trabalho, uma com os amigos, outra com os filhos. É uma filosofia. Você é a mesma pessoa. Você vai dar o exemplo, fazer o que você fala, como marido, como esposa. Se você é um marido que, por exemplo, fala que ajuda em casa, você de fato não adianta só falar. Você tem que ser aquela pessoa solícita que chega para tua esposa a todo momento, ou sempre que pode, olha, você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar? E quando ela fala, caramba, eu tô cansada, é tanta coisa para fazer. Não, vamos dividir então as tarefas? Você faz uma parte, eu faço a outra. Assim fica bom? Te desafogou? Ah, você precisa de mais ajuda? É um líder que quando está com um filho, não fala, por exemplo, aí eu vou dar o meu referencial, não fala palavrão na frente da criança. Tem algumas pessoas que acham bonitinho, engraçado uma criança que fala palavrão. Ela nem sabe o que significa o que ela está falando. E por que você acha que ela fala? Porque ela viu pessoas que são referência para ela. E 99% das vezes adultos falando palavrão. Ela nem sabe o que significa, mas está repetindo o padrão. O que se destaca mais? Uma criança que fala palavrão ou uma criança super educada? Talvez dê mais trabalho não falar palavrão e, no mínimo, não falar palavrão na frente de uma criança. Mas a gente está aqui para jogar o jogo de alta performance, para você ser promovida, ser promovido, fazer o que a maioria não faz. Então, olha só o exemplo. Não se permita cometer deslizes. Ah, Júlio, mas o que você está pedindo é ser perfeito. Não, não é para ser perfeito. É inclusive um crescimento gradual, mas escolha, tenha a filosofia de dar o exemplo. Dar o exemplo como pai, dar o exemplo como esposa, como filho, como marido, dar o exemplo no trabalho, como funcionário, como líder. Sabe aquele funcionário que fica ali, ó, enrolando sem fazer nada para dar o tempo de bater o ponto e sair como se tivesse cumprido a jornada? Qual é o recado que essa pessoa dá para o par que está olhando ele? E amanhã essa pessoa que fica ali enganando o ponto, o controle eletrônico de ponto, vai ser promovido e vai ser líder daquelas pessoas que viam ele fazendo isso. E aí ele chega amanhã e quer cobrar que as pessoas cumpram o horário de trabalho. Qual é a legitimidade que ele vai ter ou que ela vai ter? Zero. Então você está sendo observado o tempo inteiro e você não pode ser uma referência, um exemplo às vezes. Você tem que ser o tempo inteiro. Isso é o mundo perfeito impossível? Talvez seja. Mas você tem que ter, no mínimo, essa filosofia. E quando você cometer um deslize, olha, pessoal, me desculpe, eu errei, e vai lá e corrija. Tenha humildade de corrigir. Isso vai te colocar em outro patamar. Quer ver um exemplo? Não me peguem pela palavra. Mas você vai na academia querendo ficar sarada, querendo ficar sarado, querendo perder peso, ter uma vida mais saudável. E de repente, o instrutor que vai te orientar é uma pessoa absurdamente acima do peso, comendo ali um negócio cheio de açúcar e que a todo momento só fica sentado falando o que você tem que fazer. Não, mas professor, tem como você dar o exemplo e me mostrar como é? Não, faz o que eu vou te falando daqui mesmo. E aí essa pessoa, muito acima do peso, com uma alimentação péssima, comendo ali um monte de açúcar na sua frente, e que não levanta da cadeira para nada, é o teu referencial para te colocar em forma, com saúde. E aí, de repente, chega uma outra instrutora, impecável, o corpo todo bem definido, saúde, bebendo água, se policiando. Você saiu com aquela pessoa para almoçar, ela comeu salada, comeu proteína, moderou ali no carboidrato, te deu uma aula sobre vitaminas, como você tem que se alimentar para ter todas as vitaminas. E você pode escolher qualquer um dos dois para ser o teu instrutor de academia. O mesmo preço, a mesma academia. Quem você vai escolher?
É óbvia a escolha. Você vai escolher quem dá o exemplo do que você quer ser. Quem dá o exemplo do que vai te ensinar, vai te doutrinar. Então, é simples assim. Se você quer ser um analista que reclama o tempo inteiro para todo mundo, que fala que está cansado, que não aguenta mais trabalho, que engana o controle eletrônico e acha que amanhã você vai ser um líder que vai arrebentar, vai dar o show, você está muito enganado. Porque o seu primeiro problema é que as pessoas não vão acreditar em você. Então você tem que começar a se policiar desde agora. Seja assistente, seja analista, seja supervisor, coordenador, líder, não importa. Você está o tempo inteiro na vitrine. Se você não entender essa regra, que tudo para prosperidade na carreira e para um bom líder começa com a liderança pelo exemplo, você não vai ser promovido.